A Igreja Católica vivencia a Semana Santa, momento de reflexão e de muita oração para os fiéis católicos. Vamos saber mais com o padre Rodolfo, que fala da importância desse momento para o fiel católico. A Semana Santa, ela tem como objetivo apresentar e refletir com todos os cristãos a ação de Jesus e o seu amor pela humanidade, doando a própria vida, derramando o seu sangue, oferecendo o seu corpo pela salvação daqueles que a Ele amam e a todos que nele crêem. Então, a Semana Santa tem seu início com o Domingo de Ramos, quando nós nos reunimos para celebrarmos a entrada triunfante de Jesus na cidade de Jerusalém. O Domingo de Ramos visibiliza exatamente aquele dia em que Jesus ele adentra Jerusalém montado em um jumentinho e é reconhecido pelo povo de Israel, os filhos dos hebreus com ramos de palmeira vão ao encontro de Jesus, acolhendo e dizendo: Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, porque o povo hebreu esperava o Messias. Reconhecem na pessoa de Jesus o Messias, o Salvador. E segue a semana, tempo de jejum, tempo de oração, de penitência. O próprio Jesus, para viver a sua paixão, ele faz um retiro de 40 dias e 40 noites, trazendo para nós o jejum, a oração e a penitência como meios, exercícios espirituais, para que nós possamos também, por meio destes exercícios, nos libertar das tentações do maligno. Celebramos, dentro da Semana Santa, o Tríduo Pascal, a quinta-feira da Paixão, na qual nós meditamos Cristo Jesus que reúne os seus discípulos e, em torno da mesa sagrada, consagrando pão e vinho em seu corpo e sangue, ele oferece como alimento, se oferece como alimento pela salvação da humanidade, para fortalecer a fé, pela remissão dos pecados. Na Quinta-feira Santa, Jesus também realiza o gesto do lava-pés, visibilizando assim a necessidade que temos de sermos solidários uns com os outros. Lavar os pés dos discípulos não se restringe simplesmente a tirar a poeira ou o suor que, porventura, estejam nos pés dos discípulos. Após a instituição da Eucaristia, quando ele transforma pão e vinho em seu corpo e sangue, ele diz que este ato imprime em nós um compromisso com o nosso semelhante, com o próximo. Por isso que Jesus lava os pés dos discípulos. Ao lavar os pés dos discípulos, ele nos ensina a ação de solidariedade, de condolência, de sensibilização com os mais necessitados, com os mais pobres, os marginalizados da sociedade. Também, na Quinta-feira Santa, Jesus institui o sacerdócio, que ele traz o sacerdócio da nova e eterna aliança. E ao instituir a Eucaristia, ele confia aos sacerdotes: faze isto em memória de mim. Então, todas as vezes que nós nos reunimos para celebrar a Santa Eucaristia, nós fazemos jus às palavras do Divino Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar em sua memória. Nesse Tríduo Pascal, nós também vivenciamos o segundo dia, que é a chamada Sexta-feira da Paixão. É uma vez que, na quinta-feira, a Santa Missa
ela tem o seu início com a saudação da Santíssima Trindade, né? Na quinta-feira, nós não temos o encerramento da missa. Por quê? O Tríduo Pascal é constituído de 3 celebrações significativas, ou seja, uma celebração dividida, organizada em 3 partes. Então, na Sexta-feira da Paixão, nós celebramos a adoração da cruz, quando o povo de Deus se reúne na igreja para contemplar o momento que Jesus entrega o seu Espírito, doando-se por inteiro pela remissão dos pecados. Então, esta celebração da adoração da cruz, ela nem começa com a saudação à Santíssima Trindade, porque na celebração anterior da quinta-feira, nós iniciamos com a saudação à Santíssima Trindade. Como não temos missa na Sexta-feira da Paixão, em lugar nenhum do mundo, então a igreja realiza este momento celebrativo, visibilizando a crucificação e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao terceiro dia do Tríduo Pascal, que é a vigília da ressurreição, quando o povo de Deus, agora reunido em frente à igreja, acende o fogo que significa para nós o Cristo luz do mundo, o Cristo luz da vida, vida e ressurreição. Então, realizamos a bênção do fogo novo e assim adentramos a casa de Deus, a igreja, que já está devidamente preparada para que possamos concluir esta Santa Missa, essa grande celebração que nós iniciamos na quinta-feira da Paixão. Esta celebração também, do sábado de Aleluia, não tem seu início com a saudação à Santíssima Trindade. Ela vai ter a sua conclusão, sim, com a saudação da Santíssima Trindade, concluindo o Tríduo Pascal. Então, este tempo da Semana Santa ele é muito significativo para todos nós cristãos e, de modo especial, para nós católicos. É tempo de rezar mais, não é um feriadão, como costumam dizer, é um feriado santo, de forma alguma. O tempo da Semana Santa é o momento no qual nós nos congregamos para agradecer, louvar e bendizer aquele que foi capaz de doar sua própria vida, sofrer a paixão para trazer para o mundo a esperança, a ressurreição. Por isso que, após estas 3 grandes celebrações da Quinta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão e Sábado de Aleluia, nós celebramos a Páscoa da Ressurreição, a vitória de Jesus sobre a morte, a vitória de Jesus sobre o pecado. Por isso que é um tempo de alegria, é um tempo de esperança, é um tempo de libertação. Jesus vence a morte e traz a vida nova para todos. Também em Cristo nós morremos para que possamos, na nossa morte, em Cristo, ressuscitar com Ele. Este é o sentido da Semana Santa, o sentido da Páscoa da Ressurreição. Infelizmente, o capitalismo comercializa momentos tão significativos e tão importantes para a nossa fé cristã. É o tempo de Quaresma, tempo de Semana Santa, é tempo de jejuar, tempo de fazer penitência, tempo de aproximar-se mais de Deus, pela oração e também pela piedade cristã. Infelizmente, muitas pessoas interpretam de forma errada. Por exemplo, eu não posso tomar
a cerveja, eu não posso tomar as diversas bebidas que o mundo oferece por ocasião da Semana Santa, mas eu posso tomar vinho. Interpretação errada, né? Que adianta você dizer que está respeitando o Tríduo Pascal, a Sexta-feira da Paixão, a Semana Santa, né? Deixando de tomar a cerveja, o uísque e tantas outras coisas que se tem, mas você não pisa o pé na igreja, você não participa do tempo litúrgico, não se coloca em oração com Deus, em comunhão com a comunidade, em comunhão com os irmãos. Estas pessoas que dizem que estão tomando vinho por respeito à Semana Santa e estão ali debruçados no jogo de azar nas calçadas e não pisam o pé na igreja, eu dou o conselho: vão trabalhar, vão para a roça, vão para os seus espaços aonde ganham o pão de cada dia, porque é melhor ir trabalhar do que encher a cara de bebida, de vinho e de tantos outros aperitivos, de jogo de azar, do que, né, achar que estão fazendo uma coisa certa, porque não estão bebendo a cerveja, não estão tomando outras coisas. Então, assim, mais uma vez nós recordamos, o feriado santo não é para poder a gente se debruçar e se deleitar no excesso de comida, de beber, encher a cara de vinho e estar nas calçadas com jogo de azar, e sim para você rezar mais. Então, se você não vai rezar mais, vá trabalhar, é melhor do que ficar nas calçadas. Com relação àqueles que também interpretam que não é somente renunciar o paladar da carne, né, comer a carne, mas compra bacalhau, compra peixes, derivados do leite caríssimos e vão se deleitar em Sexta-feira da Paixão. O jejum é para comer menos, o jejum é para comer ruim, para também experimentar o sofrimento de tantos irmãos e irmãs pobres que durante o ano inteiro comem ruim. Seria uma ascese, um esforço, né? Se comprometendo também de que aquilo que eu comeria com uma mesa farta na Sexta-feira da Paixão deveria ser entregue ao pobre, a alguém carente que nunca teve a oportunidade de experimentar de tantas comidas que eu coloco em minha mesa. Aí sim eu acredito no jejum sincero e verdadeiro, o jejum que agrada a Deus. Também o jejum, ele não pode, e a abstinência, ele não pode ser utilizado nem para economizar mais e muito menos ainda para a pessoa emagrecer. Existem pessoas que, eu vou aproveitar a quaresma, né, para comer menos, para poder eu emagrecer. Está errado. A oração dessa pessoa não chega, não passa da telha. Com certeza não chega a Deus. Jejum é renunciar aos excessos, é ter autoequilíbrio, é se propor diante de Deus com o bem comum, se propor diante de Deus com o anúncio do Evangelho, né? Com uma vida nova, uma vida condizente com os ensinamentos de Jesus. Então não adianta eu rezar, se eu não sou capaz de me condoer com o irmão que chora, com alguém que em pranto se despede de seus entes queridos, só pessoas que sofrem tanto e que precisam de um conselho, de uma mão amiga, de algo da minha parte. Ou seja, o lava-pés, ele é um gesto que Jesus realiza para imprimir em nós o compromisso de solidariedade e de responsabilidade. Eu acredito que o desafio do mundo, né, principalmente no que diz respeito
aos valores cristãos é exatamente a vivência, né, o colocar em prática esse projeto de Jesus, né? Lembremos que na Quinta-feira Santa, além de instituir a Eucaristia, além de lavar os pés dos discípulos, além de instituir o sacerdócio, Jesus, ele traz para nós o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, inclusive a campanha da fraternidade no Brasil, com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, tem nos sugerido exatamente essa consciência de que nós precisamos estar em comunhão uns com os outros.